Santo Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida. Graças te damos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, para conosco. Graças te damos principalmente, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Porque quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos deu vida em Cristo. O Senhor fez de nós novas criaturas. Te louvamos, te agradecemos por isso. Senhor, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja santificado, que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita, Senhor. Assim na terra como é no céu. O Pai, dá a provisão diária, perdoe nossos pecados, tenha misericórdia de nós, Senhor. Por nossas palavras insensatas, por pensamentos impuros, por omissão, por todas as vezes que temos transgredido as tuas leis. Nesse momento, Senhor, vamos ouvir a tua santa palavra. Eu reconheço a minha total necessidade de ti. Sem ti, Senhor, eu nada posso fazer. Eu dependo totalmente de ti, Senhor. Pela tua graça, bondade e misericórdia, usa-me como instrumento teu para expor a tua palavra ao teu povo que aqui se reúne, Senhor. Fala aos nossos corações, ensina-nos, Senhor, pastoreia-nos, Senhor, através da tua palavra, que o teu Santo Espírito venha iluminar o nosso entendimento, para compreendermos, Senhor, a maravilha da tua lei. Conforta-nos, Senhor. Consola-nos, Senhor. Admoesta-nos, Senhor. Guia-nos, Senhor, pelas veredas da justiça. Os teus lábios, Senhor. E o meu presença, rocha nossa e redentor nosso. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês sabem que nós temos trabalhado o livro de Daniel, certo? Mas eu, conversando com o pastor Mário, diante das atuais circunstâncias, pois passando por necessidades financeiras, problemas, crises, doenças, alguns têm perdido parentes, uma situação que vocês já conhecem muito bem, eu resolvi trazer também, além das nossas meditações em Daniel, algumas mensagens que vão trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Vamos lembrar de algumas verdades importantes a respeito do nosso Deus, a respeito de seu caráter, de seu relacionamento conosco, as suas promessas e coisas desse tipo. E tem um salmo que ele tem acalentado corações de servos de Deus em momentos difíceis por muitos e muitos e muitos anos, há muito tempo. Talvez seja um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Provavelmente o texto mais conhecido do Antigo Testamento, que é o Salmo número 23. Vocês podem abrir já na Bíblia de vocês, o Salmo 23. É sobre essa porção das Escrituras que nós vamos nos debruçar hoje, refletir um pouco, meditar com o coração aberto e fazer algumas reflexões a respeito da nossa vida, à luz desse tão importante texto das Escrituras. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura, então, do Salmo? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma.
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Para todo o sempre. Amém. Este salmo é um salmo de Davi. Não se sabe muito bem quando foi que Davi escreveu esse salmo. Alguns estudiosos entendem que ele escreveu já na sua velhice. Ou seja, na sua juventude, Davi pastoreou ovelhas. Posteriormente, ele foi um grande guerreiro e, posteriormente, um grande rei. E pensando a respeito do seu relacionamento com o Senhor, ele refletiu a respeito do relacionamento de um pastor com o seu rebanho, e então fez essas profundas reflexões, né, a respeito do seu relacionamento com Deus como o seu pastor. Meus irmãos, é interessante nós notarmos dois textos nas Escrituras a respeito de Davi como um pastor. O primeiro texto se encontra em 1 Samuel 16:11. Diz assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Esse primeiro texto diz respeito a quando Samuel foi até a casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir um dos seus filhos. E Davi não estava lá porque ele estava apacentando as ovelhas. E um outro texto interessante relacionado a Davi como um pastor de ovelhas encontra-se em 1 Samuel 17, do 34 ao 37. Diz assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão à barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu. Como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. Esse relato foi quando Davi foi conversar com o rei Saul a respeito de Golias. Então ele fala que quando ele pastoreava as ovelhas de seu pai e aparecia uma fera, poderia ser um leão ou um urso, para abocanhar uma das ovelhas, ele enfrentava as feras para salvar as ovelhas, né? Então, é interessante esses dois textos para mostrar que Davi conhecia muito bem as funções de um pastor e o relacionamento que um pastor tinha para com as suas ovelhas. Um pastor tem que apacentar as ovelhas. Um pastor tem que proteger as ovelhas. Um pastor tem que guiar as ovelhas. Um pastor precisa levar as ovelhas para um alimento, para pastos onde elas possam se alimentar. O pastor precisa levar as ovelhas para
tomar água tranquila, para uma fonte de águas tranquilas onde elas possam matar a sua sede, né? Um pastor tem que proteger as ovelhas de feras que porventura possam aparecer. E refletindo a respeito desse relacionamento que um pastor tem para com o seu rebanho, ele refletiu a respeito do relacionamento de Deus para com ele mesmo, como o seu pastor. Vamos observar o versículo de número 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. O termo hebraico aqui é Yahvé. É o Deus da aliança, é o Deus de Israel, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. É o nosso Deus que é grande, que é infinito, que é poderoso, que é onipotente, onisciente, onipresente, que é soberano, que é eterno. O que ele está dizendo? Esse Deus é o meu pastor. É interessante que aqui ele não usa o plural. Ele vai dizer assim, ele não vai dizer assim, esse Deus, o Senhor é o nosso pastor. Sim, Deus é o nosso pastor. Deus é, já tem outros textos nas Escrituras que mostram Deus como o pastor de Israel. Deus é o Senhor de tudo e de todos, né? Ele é o pastor do seu povo. Mas aqui é interessante que Davi aplica a si mesmo. Ele é o meu pastor. Assim como Deus é o pastor de todo o seu rebanho, de todas as suas ovelhas, de toda a sua igreja, né? Hoje em dia, ele também é o nosso pastor. Ele é um pastor que conhece cada ovelha pelo nome. Esse Deus, que é o salvador de toda a sua igreja, de todo o seu povo, ele sabe o seu nome. Ele conhece cada ovelha, ele sabe das suas necessidades, ele sabe das suas dificuldades, ele sabe do que você precisa. O Senhor que sabe quantas estrelas, a diferença de quantas estrelas tem no céu e o nome de cada uma. Ele sabe também o nome de cada uma das suas ovelhas, de cada membro do seu rebanho. Ele sabe quantos fios de cabelo possuem na sua cabeça, tem na sua cabeça. Nós temos um Deus que é o nosso Deus. Ele é o Deus da igreja, mas ele é o nosso Deus. Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Ele é o nosso pastor. É interessante, meus irmãos, nós notarmos também que no Novo Testamento, o nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, ele vai falar por diversas vezes, eu sou. É interessante, né? Porque no Antigo Testamento, quando Moisés encontrou, né, com o Senhor apareceu para Moisés ali na sarça ardente e falou com ele, o Senhor se apresentou como eu sou o que sou. E Jesus falou por 7 vezes, ou se eu não me engano são 7 vezes, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, mas ele falou também, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É interessante se nós observarmos no capítulo 10 de João, abra comigo, por favor, nós notamos esse trecho. Eu sou o bom pastor. Capítulo 10. Diz assim, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque o mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Nós, cristãos, nós temos um pastor que deu a sua própria vida
pelas ovelhas. Se você faz parte do aprisco de Cristo, das ovelhas do Senhor, saiba que você possui um pastor que entregou a sua própria vida para pagar o preço por todos os seus pecados, para que você tenha paz com Deus. Ele é quem nos salva, ele é quem nos pastoreia, ele é quem entregou a sua própria vida para pagar o preço por nossos pecados. E é interessante, meus irmãos, que nem todos são ovelhas de Cristo, mas aqueles que se renderam, que creem de fato em Cristo, são as suas ovelhas. Aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que ouviram a sua voz. Uma ovelha, ela reconhece a voz do pastor. Eles têm uma relação interessante, porque quando o pastor chama, a ovelha vem, a ovelha segue, mas se for outro que chama, ela não vem. É interessante que quando alguns judeus foram falar com Jesus para tentar experimentá-lo, dizendo, olha, se tu és mesmo Cristo, fala logo, fala claramente. Aí Jesus vai dizer, olha, eu já disse, vocês não creram. Observe comigo o versículo 24 desse mesmo texto. Rodearam-no, pois, os judeus, interpelaram, até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu Jesus, já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem, eu jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Observe isso. Aqueles homens estavam experimentando Jesus. Se tu és mesmo Cristo, fala abertamente, fala com clareza. Eu já falei, vocês não creram porque vocês não são as minhas ovelhas. Por quê? As minhas ovelhas creem, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Se nós estamos em Cristo, nós temos um pastor que cuida, que protege, que guarda as suas ovelhas. Se você está ouvindo agora a voz do pastor de Cristo, olha, ele é o bom pastor. Só no aprisco dele nós temos a vida eterna. Só nele nós temos segurança. Somente em Cristo nós somos livres da condenação. Nós somos livres das feras que querem nos destroçar e destruir a nossa vida. Só em Cristo nós temos paz com Deus. Só em Cristo nós temos vida eterna. Só em Cristo nós estamos guardados do mal. Vamos continuar então. Voltando lá para o nosso texto do Salmo 23, eu só trouxe aqui para a gente entender que Cristo falou que Ele é o bom pastor, e que só em Cristo nós temos essa segurança para as nossas almas. E ele vai continuar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Aqui é uma relação de causa e efeito. Ou seja, uma vez que o Senhor é o meu pastor, eu não vou ter falta de nada. Por quê? Porque o meu pastor cuida de mim. Ele sabe o que eu necessito. Ele vai satisfazer aquilo que eu necessito, as minhas necessidades básicas. Ele sabe o que eu preciso, Então não vai me faltar. Eu tenho satisfação, encontro satisfação no Senhor. Seja na abundância, seja na escassez, Ele vai me dar o que eu necessito. É interessante, meus irmãos, quando nós lemos, por exemplo, Mateus, no capítulo 6, quando o Senhor Jesus vai falar para os seus discípulos não andarem ansiosos com aquilo que haviam de comer, de beber, de vestir. Por quê? Porque o Senhor que cuida até mesmo que veste os lírios do campo não vai vestir os seus filhos. O Senhor que alimenta até mesmo as aves dos céus não vai alimentar os seus filhos, Nós deveremos fazer o quê? Então, buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, esse suprimento necessário para o dia, vão ser acrescentadas de acordo com a vontade do nosso Pai.
E nós devemos viver um dia de cada vez, não andar ansioso contra o dia de amanhã, porque basta para cada dia o seu próprio mal. Se nós pararmos para pensar, meus irmãos, cada refeição que já fizemos nessa vida é a provisão de Deus. Se nós temos um teto, é a providência de Deus. Se nós temos o ar para respirar, é o bom pastor que tem pastoreado a gente, que tem dado aquilo que nós necessitamos. A cada refeição a gente tem que ser grato a Deus, até pela possibilidade de a gente conseguir mastigar um alimento e conseguir digerir, é a graça de Deus. Até o ar que nós respiramos é o bom pastor que nos dá. Nós devemos ser gratos a Deus, porque é Ele que tem nos conduzido em nossas vidas e nos dado mais do que nós necessitamos. Além das nossas necessidades físicas, Ele nos supre as necessidades espirituais. Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida, né? Um pão que perdura para a vida eterna. Ele falou de si mesmo como a água viva. Né? O Senhor é quem cuida de nós fisicamente e espiritualmente, né? Então, essas ovelhas aqui, elas recebem o cuidado do pastor. Eu queria ler com vocês um trecho de Filipenses, no capítulo 4. Abra comigo, por favor. Aqui o apóstolo Paulo fala do versículo 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo enfrentou dificuldades, teve momentos que ele aprendeu a se satisfazer com a provisão divina, né? Então, teve momentos que ele tinha mais do que necessitava, teve momentos que foram escassos, mas ele aprendeu que no Senhor ele poderia superar o que fosse preciso, ele encontrava satisfação, ele encontrava descanso, ele encontrava, né, aquilo que ele necessitava para enfrentar o que for. Tudo ele podia suportar naquele que lhe fortalece. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Ele vai nos satisfazer com o que é necessário. A graça do Senhor nos basta. Muitas vezes, meus irmãos, a gente tem mais do que a gente necessita e murmura. Tem muitas pessoas que murmuram tendo, às vezes, mais do que necessitam. Enquanto outros, às vezes, têm uma situação menor financeiramente falando ou de mantimentos e entenderam dar graças a Deus. Então, nós temos que estar satisfeitos com aquilo que Deus nos dá, seja na abundância ou seja naquilo que é básico e necessário. O Senhor cuida de nós, né? Então, Ele é o nosso pastor. E o texto prossegue ainda, meus irmãos. No verso 2, diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que isso quer dizer? Ainda falando a respeito do pastor e das ovelhas, isso aqui para a gente às vezes parece que é simples, só que a gente tem que lembrar do contexto lá do Oriente, que não é um contexto como aqui no Brasil. Por exemplo, eu estou aqui em Tucuruí, todo canto que eu vejo é verde, é floresta, várias árvores, mas não, lá é um ambiente deserto. Então, para chegar em um pasto verdejante, um ambiente adequado para que as ovelhas pudessem comer, os pastores tinham que guiá-las, os pastores tinham que levá-las, os pastores tinham que conduzi-las a esses locais, tinham que caminhar, talvez por longo tempo, até encontrar um local onde elas pudessem descansar e comer, né? Então, aqui diz respeito à sua provisão em relação à comida. Leva-me, me faz repousar em pastos verdejantes. E continua, leva-me para junto das águas de descanso. Em outras versões está águas tranquilas. Por quê, meus irmãos? Porque as ovelhas não bebem água em fontes onde são águas correntes, fortes, assim, elas precisam tomar água em águas tranquilas.
né? Eu estava lendo um pouco a respeito das ovelhas. É interessante, tem algumas características das ovelhas que são interessantes a gente saber para entendermos bem essa ilustração que é usada aqui. Ó. Por exemplo, as ovelhas são animais indefesos, que se perdem com facilidade. As ovelhas podem passar longos períodos sem água, porém, quando elas chegam a beber água, né, elas bebem vários e vários litros quando surge a oportunidade. As ovelhas, elas precisam ser conduzidas, elas precisam de cuidados constantes. Em contraste com as cabras, que são bastante independentes, as ovelhas dependem do pastor para encontrar água. Né? Então, elas é um animal dependente. Elas praticamente não sobrevivem sem a ajuda do pastor. As ovelhas são criadas não por sua carne, sim por sua lã, seu leite e para a reprodução. E elas precisam ser conduzidas, ou seja, é um animal indefeso que precisa de cuidado constante, que precisa de direção, que precisa ser levado até onde tem água. Se deixar ela sozinha, possivelmente ela vai se desviar, ela vai cair num buraco, um animal vai devorá-la. Então, é o cuidado do pastor que faz com que ela tenha aonde comer. É o cuidado do pastor que faz com que ela tenha aonde beber. E aqui, meus irmãos, está mostrando mais uma vez que Deus provê as necessidades essenciais da vida. Que assim como um pastor se preocupa com as suas ovelhas, do que elas vão comer, do que elas vão beber, de como elas vão suprir as suas necessidades, assim Deus se preocupa com as necessidades dos seus filhos. Deus cuida, pastoreia, guarda os seus filhos. Isso é maravilhoso, meus irmãos, principalmente no momento que a gente está passando. Talvez alguns de vocês possam estar ansiosos pela situação, as circunstâncias, a gente pensar, nossa, que situação a gente está passando, né? Muitas pessoas estão doentes, algumas pessoas estão com problemas financeiros graves, outras pessoas não conseguiram auxílio do governo, outras, foram demitidas, mas nessas horas a gente tem que lembrar, né, que nós temos um pastor que controla todas as coisas, que nos conhece, que sabe das nossas necessidades, e assim como um pastor que cuida de ovelhas, né, o nosso Deus cuida de nós. A gente não pode esquecer disso. A gente tem que confiar no nosso Supremo Pastor, que é o Senhor. Certo, meus irmãos? Vamos avançar um pouquinho. Quando ele diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veredas são caminhos. Veredas da justiça, aqui tem a noção de caminhos retos, de caminhos corretos, de caminhos justos. É o caminho reto em que a ovelha precisa andar. Como eu falei para vocês, se a ovelha ficar à própria vontade dela, ela pode seguir um caminho torto, ela pode facilmente se desviar, cair num buraco, ser devorada por uma fera. Né? E é interessante também, meus irmãos, em outra passagem das Escrituras, o Senhor também fala a respeito de um pastor que deixa 99 ovelhas para ir atrás da que se perdeu, para mostrar como cada ovelha do seu rebanho é importante, né? Mas aqui o ponto é o seguinte, que o Senhor nos guia pelo caminho reto, pela vereda certa. Observe comigo o Salmo 27, no versículo 11. Diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. É um caminho reto, o teu caminho. Meus irmãos, o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor nos dirige os passos. É interessante que em outras passagens das Escrituras, por exemplo, tem uma passagem que diz assim: lâmpada para os meus pés,
Luz para o teu caminhar é a tua palavra. Ou o Salmo 1, quando diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Né? Então, a vereda do Senhor, o conselho do Senhor, a palavra do Senhor guia a nossa vida. Nós não podemos, né, seguir outros caminhos, outros que não são o pastor. O mercenário não vai nos proteger, não vai nos guiar para onde nós temos que ir. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com os falsos mestres, com os falsos ensinos, com os falsos caminhos, porque é o Senhor que nos guia na vereda da justiça. É interessante também, meus irmãos, quando ele falou aqui no verso 3, né, refrigera a alma. Eu passei esse verso, mas é interessante que no versículo 7 do Salmo 19 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É um termo parecido, né? Refrigera a alma. É o que o Senhor nos revigora. E a sua palavra também nos revigora, a sua palavra nos orienta, o Senhor nos guia, que a nossa vida seja dirigida de acordo com as instruções do Senhor. Ele é o nosso guia, Ele quem nos conduz, Ele quem diz, olha, esse é que é o caminho que você deve seguir, e esse que é o caminho que nós temos que trilhar, porque o pastor sabe o que é melhor para nós, ele nos guia por caminhos retos e justos, né? E estando com o pastor, sendo uma ovelha do seu rebanho, nós estamos em boas mãos. São coisas importantes a nós considerarmos até aqui. Nós vimos então nesse primeiro ponto que o Senhor é o nosso pastor. Você pode dizer que ele é o seu pastor, se você de fato é um cristão, se você de fato é um filho de Deus, se você de fato está na aliança com o Senhor, você pode dizer, o Senhor é o meu pastor. Ele me conhece pelo nome. Ele sabe da minha vida, dos meus problemas, das minhas necessidades. O Senhor, ele me conduz. O Senhor me leva para veredas, me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele traz revigor para a minha vida. Ele me revigora a minha vida. Ele me guia por caminhos retos. Então, esse é o nosso bom pastor. Esse é o nosso Senhor, a quem nós podemos confiar, que nos guarda. E por que ele faz isso? É porque nós merecemos? É porque nós somos demais? Não. Aqui o versículo 3, na parte B, responde: por amor do seu nome. O Senhor faz para a sua própria glória. É interessante se nós abrirmos Efésios 2:7, por favor, abra comigo. Efésios 2:7. Meus irmãos, nenhum de nós somos merecedores de nada disso. Nós somos pecadores. O Senhor nos salvou pela sua graça e misericórdia, enviando seu Filho para morrer por nós. Senhor, mostra a sua bondade, a sua misericórdia, mostra o seu cuidado para a glória dele, para manifestar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, da sua glória. Vamos observar aqui, Efésios 2:7. Bora ler, do 6 e o 7. Juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Tudo é para a glória de Deus, meus irmãos. É para a glória dele mesmo. Tem uma pergunta no catecismo interessante que eu vou ler aqui para vocês, que ajuda a gente a entender isso. Qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e sentir prazer nele para sempre. É para a glória de Deus. É por amor do seu próprio nome. É por louvor do nome dele. É por isso que ele nos salva. Não foi porque encontrou alguma coisa em nós, mas para a sua própria glória. Para o louvor do seu próprio nome. Pelo amor do seu nome.
pela reputação dele, porque ele é amoroso, bondoso, fiel, santo. Não foi nada que foi encontrado em nós. Nós não temos mérito nem crédito diante de Deus. Só a misericórdia dele e a graça dele. Amém? Então, a gente pode ir para o nosso segundo ponto. Nós temos o primeiro ponto, o Senhor é o nosso pastor. Agora, no segundo ponto, meus irmãos, nós vamos ver que o Senhor é o nosso protetor. O Senhor é protetor. É interessante notarmos, meus irmãos, que aqui nesse ponto existem duas opiniões diferentes. Existem pessoas que entendem que aqui ele está trazendo uma outra imagem, né? Uma outra história, não mais de um pastor com ovelhas. Alguns entendem que aqui ele está falando a respeito de um viajante com um amigo que lhe protege, né? Mas outros entendem que aqui é de fato uma continuação do que ele está falando a respeito das ovelhas. Porque quando ele ia, por exemplo, guiar as suas ovelhas até chegar em um local que tinha água ou que tinha um pasto verdejante, ele passava por vales, por situações, né, perigosas para as ovelhas, por assim dizer, por situações onde a escuridão poderia tomar elas de medo, de pavor, mas o pastor estava ali com o cajado e com a vara. O cajado, né, para conduzir as ovelhas e a vara para atacar os seus inimigos. Feras, lobos, leões, algum animal que pudesse querer atacá-las. Então, existem essas duas possibilidades. Entretanto, meus irmãos, o conceito, o fundamento é o mesmo, que o Senhor protege e que nele nós temos confiança em meio à tribulação, em meio à adversidade, em meio à dificuldade da vida. Independente se for a correta uma ou outra, eu sou mais inclinado a entender que ele ainda está falando aqui das ovelhas. Mas, independente de qual seja a interpretação, o fundamento é o mesmo. Vamos observar o texto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu passe por uma experiência difícil na vida, uma experiência terrível, que talvez, né, me traga alguma ameaça. No caso, por exemplo, das ovelhas, uma fera no meio do escuro, elas poderiam talvez ficar com medo, mas saber que o pastor estava com elas fazia elas não temer. Se for no caso de um viajante, né, um assaltante poderia querer chegar, ou alguém poderia atacar, até mesmo uma fera, mas ele está ali com um amigo que está, nesse caso, armado com o seu cajado, a sua vara, e lhe protege, ele também lhe traz segurança. A questão é, nós não estamos sozinhos nas dificuldades da vida, nos períodos mais difíceis, no momento da dificuldade, da dor, da doença, no momento, né, do sofrimento, do luto, da tristeza, da angústia, dessas noites que a gente enfrenta, nesses vales da sombra da morte que nós enfrentamos, né, crises financeiras, morte de ente querido, doença, sofrimento, o vale da sombra da morte. Nós poderíamos talvez morrer de medo, ficar angustiados, ansiosos, tristes, mas o que faz que a gente não perca o chão? O que faz com que a gente não desista de tudo? O que faz com que a gente não enlouqueça? O que faz? A resposta é, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Eu posso suportar isso. A tua vara e o teu cajado me consolam, porque o Senhor está comigo, eu posso enfrentar o que for. O Senhor está comigo, eu posso passar por essa situação. O Senhor está comigo, eu posso enfrentar, né, esse coronavírus. Eu posso enfrentar a ansiedade, eu posso enfrentar o medo, eu posso enfrentar as lutas que vierem. Por quê? Porque eu sou forte? Não. Porque as lutas não me trazem medo? Não.
Porque não há ameaça? Não. É porque tu estás comigo. Porque o supremo pastor das ovelhas está comigo. Porque aquele que cuida de nós, que é o supremo pastor, aquele que me protege, está do meu lado. E ele me ajuda a passar pela situação que for. Ele me protege, ele me guarda. É interessante, meus irmãos, nós observarmos uma situação lá em 2 Timóteo, que quando eu estava lendo esse texto, me veio à memória. Capítulo 4. Verso 16. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, falando. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Verso 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Imagina essa situação, meus irmãos. Na sua primeira defesa, todos o abandonaram. Não ficou um para testemunhar a seu favor. Mas ele vai dizer que o Senhor não o abandonou. O Senhor lhe fortaleceu. Meus irmãos, nós podemos enfrentar essas dificuldades sabendo disso, que nós não estamos sozinhos. Que o nosso Deus é um Deus conosco. Por exemplo, quando vai falar a respeito de Jesus, que ele é chamado de Emanuel. O que isso quer dizer? Deus conosco. E o Senhor Jesus Cristo falou: eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. O Senhor é conosco. Por que nós não tememos? Porque tu estás comigo. E olha uma coisa interessante, maravilhosa nesse trecho. Vocês lembram que ele estava falando assim, né? Ele me faz repousar, ele me leva para junto às águas de descanso, né? Implícito aqui. Está falando assim, mas agora ele vai dizer o seguinte: ele não está mais falando ele fala tu. Ele já fala direto ao Senhor. Por que eu não temo essa situação? Porque tu estás comigo. Agora ele muda o tempo verbal. Ele fala direto com Deus, né? Ele muda aqui a pessoa. Meus irmãos, vamos avançar mais um pouco. Tinham 2 versículos que eu esqueci de ler, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma checada também, que é 1 Pedro 2, 25. 1 Pedro, vamos observar lá? Abra aí na sua Bíblia comigo. 1 Pedro 2, 25. Diz assim: porque estavas desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Interessante essa figura, né? Nós estamos desgarrados, nós estamos como ovelhas desgarradas, mas nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma. Nós temos um pastor da nossa alma e bispo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 4, diz assim: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis inacessível coroa da glória. Então, quando o supremo pastor, Cristo também é chamado de supremo pastor, se manifestar. E aqui em Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor,
o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Cristo é o grande pastor das ovelhas. Amém, meus irmãos. Vamos voltar então agora e ir para o nosso último ponto. Aqui, ele vai mudar a cena, né? O teu bordão e o teu cajado me consolam. Já expliquei para vocês, né? Que o bordão era para afugentar as feras e o cajado para conduzir as ovelhas. Se for nessa interpretação do pastor ali. E aqui, meus irmãos, nessa parte final, eu também encontrei 3 interpretações diferentes, mas como eu falei para vocês, o fundamento vai ser o mesmo, independente de qual das 3 seja. Qual é a primeira interpretação a respeito dessa parte aqui, quando ele vai dizer: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Qual é a primeira interpretação? A primeira interpretação que eu encontrei é que seria ainda a continuação dessa, falando ainda do pastor e das ovelhas. O que seria isso? Seria agora no aprisco, né? Ele leva as suas ovelhas para o aprisco, os inimigos seriam as feras que ficam fora do aprisco, e ele cuida então das suas ovelhas, derramando óleo ali na cabeça delas, no chifre, limpando, contando cada uma ali, e os inimigos ficam só do lado de fora e não podem atacá-las ou pegá-las, né? Essa seria uma interpretação. Outra interpretação, a segunda que eu encontrei, foi que aqui seria já uma outra coisa que não teria nada a ver com a história das ovelhas, que ele estaria falando, na realidade, de uma cena parecida com isso. Alguém que voltou vitorioso de uma guerra e os seus inimigos, né, foram levados cativos e há um grande banquete para esse soldado vitorioso, por assim dizer, diante dos seus inimigos, que nada podem fazer. Então, essa é uma outra interpretação a respeito desse texto. E outra, a terceira, seria um convidado diante de um anfitrião. Naquela época, meus irmãos, ungir com óleo, eles eram recebidos por um anfitrião generoso que ungia a fronte deles com óleos finos. Isso para que eles ficassem com um odor agradável e uma aparência brilhante. Então, tinha esse costume de quando chegava um visitante na sua casa, naquele contexto, de derramar, ungir, né, esse visitante ali de uma forma que ele fosse honrado, por assim dizer, cuidado, amado, demonstrado uma honra e um cuidado por aquele que estava entrando na sua casa, né? O ponto, meus irmãos, que independente dessas circunstâncias, dessas interpretações, é o cuidado de Deus, né? Essa graça demonstrada mesmo diante das adversidades, é a vitória sobre os inimigos, é o cuidado paternal do Senhor para com os seus, e os seus adversários não podem, né, não podem fazer nada diante disso, por assim dizer, né? Então, são essas 3 possibilidades aqui. Né? Alguém está sendo honrado diante dos seus inimigos, eles não podem, né, ultrapassar esse limite, e eles contemplam, né, essa honra, esse cuidado aí. Então, tem essas 3 possibilidades a respeito disso. Eu lembrei de uma história bíblica que se assemelha, se não é literalmente igual, mas assemelha isso que é demonstrado aqui. A gente encontra essa história no livro de Esther. Observa comigo lá Esther. Quando fala no capítulo 6 a respeito de Amã e Mordecai. Eu lembrei que Mordecai, né, ele era alguém que não queria adorar o Amã, né? Amã era um cara perverso que queria matar Mordecai, já tinha mandado construir uma forca
para matar o Mordecai, né? E Amã já tinha também, né, feito atos honrosos, né, diante do Deus, diante do rei, que estavam escritos no livro dos feitos memoráveis. E teve um dia que o rei estava lendo lá e viu o que Mordecai tinha feito. Disse, olha, o que fizeram para esse Mordecai? Deram alguma coisa para ele? Porque ele né, fez isso aqui, ele salvou a vida do rei. Aí disseram, não fizeram nada com ele. Aí o rei chama Amã e pergunta, olha, Amã, o que a gente faz com alguém que a gente quer honrar? Né? Aí Amã fala um monte de coisa, né? Olha, aqui no versículo, vamos ver no versículo 4. Ó, versículo 3. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei disseram, Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Então Amã entrou. O rei lhe disse, que se fará ao homem com que se deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Respondeu ao rei, quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar, montado e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes do cavalo, as mãos dos nobres príncipes do rei, e vistam elas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem no cavalo pela praça da cidade diante dele e apregoem. Assim se faz a um homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã, apressa, toma as vestes do cavalo, como disse, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. Não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes do cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, apregou diante dele, assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Então, olha aqui o que aconteceu. O Amã queria matar o Mordecai, né? Mas o que o Senhor, né, faz por trás de tudo isso? Faz com que, né, Mordecai, com que Amã tivesse que honrar Mordecai, tivesse que ver, no caso, Mordecai sendo honrado pelo rei sem poder fazer nada, né? Então, aquilo que ele achava que ia ser para si, quando ele perguntou, olha, o que a gente faz quando a gente quer honrar alguém? Olha, você coloca ele num cavalo com as vestes reais, mostra por toda a cidade que é assim que se faz com aquele com quem o rei quer honrar. Ele, pois é, então faz isso lá com Mordecai e não esquece nada. Então, o que acontece? O Amã teve que fazer aquilo que ele queria que fosse feito para ele. Então, o inimigo que queria matar o Mordecai teve que ver ele ser honrado sem poder fazer nada. E é parecido, meus irmãos, com o que a gente encontra aqui no Salmo 23, né? Que uma mesa preparada na presença dos adversários, né? Então, alguém que está sendo honrado, ungido, desfrutando de um banquete e os adversários ficam só olhando, né? Então, Davi, ele apresenta essa situação aqui, essa graça de Deus diante das adversidades. Isso não quer dizer que não tem inimigos ou que eles não podem tramar contra nós, mas no final das contas, nós vamos estar com o Senhor, seremos cuidados, amados, honrados por Ele. Amém? Então, o meu cálice transborda, ou seja, Ele me dá mais ainda do que eu necessito, do que eu preciso. E para nós concluirmos, e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Alguém já falou que bondade é Deus nos dá aquilo que a gente não merece. Por exemplo, nenhum de nós mereceria a salvação em Cristo. É bondade, é graça de Deus, é um favor imerecido de Deus. É graça, é bondade. E misericórdia é Deus não dar aquilo que a gente merece. O que a gente merecia? Condenação, o inferno. Mas Ele não nos dá isso porque Cristo
né, assume a nossa pena e sofre no nosso lugar, é morto, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. Então, bondade é Deus nos dar aquilo que a gente não merece, e misericórdia é Deus não nos dar aquilo que a gente merece. E ele fala que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão. É como se a gente fosse perseguido por bondade e misericórdia. Que coisa maravilhosa. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Alguns entendem que aqui, né, ele está falando a respeito do templo do Senhor no Antigo Testamento, onde eles iam para adorar a Deus. Mas isso extrapola, meus irmãos. Vai para além. A casa do Senhor, por exemplo, como o Senhor Jesus Cristo fala, na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Então, hoje, por exemplo, nós não temos mais a necessidade de estarmos, sabe, restritos a um local somente, ou só aquele templo. Nós sabemos que, por exemplo, no Novos Céus, Nova Terra, não haverá santuário, porque o Senhor e o Cordeiro serão o santuário, né? Que nós vamos viver em novos céus e nova terra. Então, ele fala de, nossa, o meu desejo agora é adorar a Deus. No contexto dele era estar no templo adorando a Deus, mas com essa perspectiva da cidade celestial também, talvez, né, de estar na eternidade. Então, isso diz respeito a bênçãos que se iniciam aqui, mas perduram para a eternidade. Por exemplo, nós nos reunimos como igreja, quando nós podemos estar no culto público adorando a Deus, o nosso desejo está ali glorificando a Deus, mas esse deleite que a gente desfruta de domingo a domingo, né, ele vai perdurar para a eternidade de maneira plena, né? Nós vamos estar, de fato, na presença do Senhor para todo sempre. Isso é maravilhoso, meus irmãos, de saber. Observe isso aqui. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Abra comigo Apocalipse capítulo 22. Acharam? Apocalipse 22. Está falando aqui, bora ler o versículo, bora ler o capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Verso 22. Nela não vi, no capítulo 21, verso 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de um mês em mês, e folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os servos servirão, contemplarão a sua face, e sua fronte está no nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão eles luz de candeia, nem o sol, nem a luz do sol, porque Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Leia comigo também o capítulo 7, no versículo 17, diz assim: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Olha essa relação com o texto que a gente leu, né? O Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará
água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos agora observar o quadro geral, queridos irmãos. Estão todos por aí? Ninguém está dormindo ainda? Meus irmãos, imagina. Agora, vamos observar esse quadro geral. Davi, observando o Senhor como seu pastor. Você também pode observar: o Senhor é o meu pastor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da aliança, o Senhor, Rei dos céus e terra, o Senhor que governa sobre tudo. Ele é o meu pastor. É Ele quem cuida de mim. A minha vida está nas mãos dele. E se a minha vida está nas mãos dele, eu posso confiar. É Ele quem supre as minhas necessidades. É Ele quem me guarda do mal. É Ele que me protege. É Ele que sabe tudo que eu preciso. Eu não preciso ficar desesperado, porque o Senhor é o meu pastor. Não vai faltar o que eu necessito. Eu posso confiar nele, seja na abundância, seja na escassez. Mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, eu vou confiar no Senhor, porque eu sei que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Porque assim como um pastor faz o bem para as suas ovelhas, guia as suas ovelhas, Ele me guia. E mesmo nos momentos difíceis, Ele guarda o meu coração, Ele guarda as minhas emoções. Eu tenho acesso a Ele. A Bíblia fala que nós podemos ir até o trono da graça para confiadamente receber graça, misericórdia, socorro em tempo oportuno. A Bíblia fala que nós podemos lançar diante do Senhor todas as nossas ansiedades através da súplica, da oração, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Por quê? Ele é o nosso pastor. Nós podemos encontrar confiança nele. Ele nos faz repousar em paz verdejante, ele nos alimenta, ele nos leva às águas de descanso, ele nos dá o suprimento necessário para a nossa vida, fisicamente, espiritualmente. Ele refrigera a nossa alma, ele revigora a gente, mesmo diante das dificuldades. Nós não somos aqui ainda... Não estamos ainda no novo céu e nova terra. A gente ainda está nessa peregrinação. Nós estamos no caminho estreito, seguindo a vereda da justiça, o caminho reto. Não é fácil, tem dificuldade sim, mas ainda estamos caminhando. É possível que nós vamos enfrentar vales, dificuldades, sombras, vale da sombra da morte. A gente pode enfrentar doenças, provações, dificuldades, perseguição, lutas. Essa vida não é fácil, nós estamos peregrinando ainda para a cidade celestial. Davi enfrentou muitas lutas, muita oposição, né? Mas o máximo que podem fazer é nos matar. Mas quando o crente é morto, ele só está sendo levado para os braços do Senhor. Então a gente não pode ficar desesperado, porque a gente sabe que o Senhor está conosco. E o inimigo só pode agir até onde Deus permitir. E no momento da aflição, da dor, da luta, nós temos que lembrar o seguinte: Senhor, Tu estás comigo. Tu estás comigo. Alguém falou um certo dia desse que estava muito angustiado, né, doente, enfrentando essas dificuldades, e orou ao Senhor. E foi como um refrigério para a sua alma, um bálsamo para a sua alma saber que o Senhor estava comigo, o Senhor estava com essa pessoa. Então, se você está passando por essa situação, lembre disso. O Senhor é Deus conosco. Você pode dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não é que não dá medo, que não é difícil, é porque tu estás comigo, o Senhor é maior do que tudo isso. Imagina, por exemplo, um Daniel tendo que enfrentar uma cova dos leões. Como é que ele consegue enfrentar a cova dos leões? Porque tu estás comigo. Imagina Sadraque, Mesaque e Abednego tendo que enfrentar a fornalha ardente. Como é que eles conseguem? Porque tu estás comigo. Imagina Estevão ter que enfrentar o apedrejamento até a morte. Como é que ele consegue? Ele olha para o céu e ele vê a glória de Deus. E Cristo à sua destra, o Senhor está comigo. Você olha o coronavírus, você olha as crises financeiras, você olha a luta que você está passando. Como é que você vai enfrentar isso? Você vai ter que dizer: tu estás comigo, Senhor.
tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer porque tu estás comigo. O Senhor é o meu bom pastor. O Senhor é o supremo pastor. O Senhor cuida de mim. O Senhor é um pastor. O Senhor é um protetor. O Senhor é um provedor. E o Senhor é um pai. Ele é tudo isso. Um pastor, protetor, provedor e um pai que cuida dos seus filhos. Imagina Davi sendo perseguido, sendo também injustiçado por vezes, mas o Senhor honrando na frente dos seus inimigos. Isso aconteceu com ele. Né? E, meus irmãos, como eu falei para vocês, seguir o caminho do Senhor, mesmo que seja mais difícil, sempre é o melhor caminho. Ele nos convida. Imagina agora essa outra parte, né? Prepara-nos uma mesa. Unge minha cabeça. Imagina, a mesa é comunhão. A gente está junto, a gente tem. Ele nos convida para estar com ele. Imagina esse anfitrião recebendo dentro da sua casa, ungindo a cabeça, mostrando onde você é bem-vindo, sente-se à mesa, você tem provisão, você tem comunhão. Isso demonstra o cuidado do Senhor para com os seus, o amor do Senhor. Que coisa maravilhosa, nós temos comunhão com Deus, nós podemos ser amigos, filhos de Deus, cuidados por Deus, protegidos por Deus. E, meus irmãos, no final das contas também, meus irmãos, aqueles que fazem parte do rebanho do Senhor vão ser separados para sempre dos ímpios, dos inimigos, né? Dos inimigos do Senhor. É interessante que até mesmo quando vai falar a respeito do juízo final, é utilizado esses termos a respeito de ovelhas e bodes. Fala que as ovelhas ficarão à sua direita e os bodes à sua esquerda. Os bodes vão para a condenação eterna e as ovelhas vão para a salvação eterna. E nós precisamos ter a convicção de que nós fazemos parte desse rebanho, que de fato nós somos ovelhas de Cristo. Como Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Você é uma ovelha de Cristo? Você é um seguidor de Cristo? Você de fato crê que Cristo Jesus é o Salvador? Você de fato já é uma ovelha desse rebanho? Pense nisso, reflita sobre a sua vida. E também, meus irmãos, ele fala que a bondade e a misericórdia lhes seguirão todos os dias da sua vida. Que coisa maravilhosa nós sermos perseguidos por bondade, por misericórdia de Deus. Isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar aflições ou dificuldades nessa vida, mas que Deus faz com que elas cooperem para o nosso bem, que Deus cuida dos seus. E aí, Davi, diante de tudo isso, tinha um Deus que é o seu pastor, que é o seu provedor, que é o seu protetor, que cuida dele. O que ele vai querer fazer? Ele vai querer adorar a Deus. Ele vai dizer, né? Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele vai querer estar na casa do Senhor. Ele vai querer adorar a Deus, glorificar a Deus. E essa adoração começa aqui, meus irmãos, mas perdura para toda a eternidade. Quando estivermos naquele lugar, como eu citei aqui em Apocalipse 21 e 22, no novos céus e nova terra, lá onde o Cordeiro nos levará, nos apacentará, nos levará para a água da vida, para a água de descanso, né? Onde não haverá mais mal, nem santuário haverá, não haverá templo, porque o Senhor e o Cordeiro são templo. O mal não entrará mais lá, todos os problemas acabarão, não haverá mais maldição nenhuma, nem impiedade. É para lá que nós estamos caminhando. Então, isso também tem que nos fortalecer enquanto nós estamos na jornada, nós lembrarmos para onde nós estamos indo, para onde aqueles que fazem parte do aprisco de Cristo estão caminhando, para a cidade celestial, onde habitaremos para sempre com o Senhor. Não haverá mais coronavírus, não haverá mais
desemprego, não haverá mais desgraças, não haverá mais miséria, não haverá mais notícias de corrupção, não haverá mais, porque o Senhor vai fazer novos todas as coisas. E é para lá que nós estamos indo, nós fazemos parte do rebanho do Senhor, do aprisco do Senhor. Portanto, meus irmãos, vamos glorificar a Deus, vamos confiar no Senhor, vamos confiar de que nós temos um bom pastor, que cuida de nós, que nos ama, que nos pastoreia, que sabe das nossas necessidades, que está ao nosso lado diante da aflição, que vai nos livrar do mal, que vai nos cuidar, que vai nos levar para novos céus, nova terra, e no final das contas vai ter o seu nome glorificado em tudo isso. Vamos refletir a respeito disso, refletir a respeito da nossa vida e pensar onde é que está a nossa confiança. Para nós concluirmos aqui, eu trouxe a resposta do Catecismo de Heidelberg, que eu gosto muito, e eu acho que é sempre proveitoso nós lembrarmos. Qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Meu único fundamento é o meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora, Ele me protege de tal maneira que, se é a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna, me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o coração. Vamos refletir a respeito dessas preciosas verdades. Se a situação estiver difícil aí, lembre-se disso, meus irmãos. Vocês têm um pastor, vocês têm alguém que está cuidando de tudo. E o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o seu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ainda que andemos, meus irmãos, por vales sombrios, por momentos difíceis, Ele está conosco. E Ele está nos levando para uma habitação celestial, onde toda essa dor e sofrimento vai passar e não tem como se comparar com a glória que há de ser manifesta para aqueles que nos esperam. Tá bom, meus irmãos? E Deus abençoe grandemente cada um de vocês, cada um de nós, que essas palavras venham trazer um refrigério para nossas almas, que as palavras do Senhor venham trazer esse renovo, esse vigor, essa lembrança de que nós temos um bom pastor que cuida de nós e nos guarda, nos livra, nos protege e nos guia para a glória dele mesmo. Em nome de Jesus, amém. Santo Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, Pai. Que maravilha é saber, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor. Oh, Pai, nós sabemos que não sentimos falta de nada, porque o Senhor sabe, Pai, o que nós necessitamos, o Senhor cuida de nós. Oh, Pai, nós sabemos que podemos orar a Ti, podemos clamar a Ti, podemos buscar socorro em Ti. Oh, Deus, graças te damos porque o Senhor tem nos pastoreado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos provido, Senhor, alimento, água, Senhor, vestes e ainda mais do que nós necessitamos, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós fisicamente, espiritualmente. O Senhor cuida de nós em toda a inteireza do nosso ser, Pai. Graças te damos, Senhor, porque sabemos que não estamos sozinhos, que diante das tempestades da vida, Senhor, diante do vale da sombra da morte, da noite escura da alma, sabemos que Tu estás comigo, Tu estás conosco. É por isso que nós não tememos, Senhor. É por isso que nós não nos desesperamos. É por isso que nós não gritamos e ficamos desesperados, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor guarda o nosso coração, a nossa mente em Cristo. Graças te damos porque o Senhor, Pai, cuida de nós como um Pai. O Senhor nos convida para sentar à mesa contigo. O Senhor unge a nossa cabeça, o Senhor habitará conosco eternamente, a tua bondade, a tua misericórdia tem nos guardado, Pai. Louvado seja o teu nome por tão preciosas verdades, que o nosso coração seja confortado, consolado, Senhor, por ti nesses tempos de angústia, Senhor. Acalanta a nossa alma, Senhor, revigora a nossa alma, Senhor. E se alguém aqui, Pai,
ainda não te conhecem, que a boa voz do bom pastor seja ouvida por eles, Senhor, e sejam, Senhor, que venham se render a Cristo, encontrar salvação, Pai, como o Senhor Jesus Cristo falou, Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ó Pai, o jugo é suave, o fardo é leve, aqueles que descansam em Cristo, que possamos, Senhor, encontrar esse alento, esse sossego, essa salvação todos em Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Olha para cada ovelha desse rebanho, fortalece, pastoreia, guarda, ó Supremo Pastor, que o Senhor venha nos conduzir triunfante, Senhor, para aquele grande dia, onde o Senhor fará novas todas as coisas para a glória do teu nome. Amém. Amém.